todos e a todas. Sejam bem-vindos à Liga TV e à segunda emissão do programa Gentes da Nossa Terra. Hoje contamos com a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Carlos Brás. Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, Sr. Carlos. Muito obrigado por este convite. Quero, antes de mais, saudar a Liga dos Amigos por esta iniciativa e é com muito gosto que estamos a participar na Liga TV. Notas biográficas. Carlos Alberto Silva Brás nasceu a 8 de setembro de 1968. Natural da freguesia de Sambá, Concelho de Alfândega da Fé, Distrito de Bragança. Percurso académico. Ensino básico concluído na freguesia de Sambá, Concelho de Alfândega da Fé. Ensino preparatório concluído no Seminário de Nossa Senhora de Balsemão. Ensino secundário concluído na Escola Secundária António Nobre, no Porto. Licenciatura em Relações Internacionais na Universidade de Lusíada, no Porto. Mestrado em Administração Pública na Universidade do Minho. Percurso profissional. Dos 18 aos 31 anos, trabalhou na área de turismo, desempenhando funções de auditoria e de direção do turno da noite nos hotéis Meridian, Porto, Sol Verde, Sheraton, Porto e Porto Palace Hotel, respectivamente. Técnico tributário do Ministério das Finanças desde 2000. Percurso político. 2001 a 2005, membro da Assembleia Freguesia de Baquim do Monte. 2005 a 2013, membro da Assembleia Municipal de Gondomar e líder de bancada. 2013 a 2019, vereador da Câmara Municipal de Gondomar. 2019 a 2022, deputado à Assembleia da República. 2021, presidente da Assembleia Municipal de Alfândega da Fé. Carlos Brás, na Assembleia da República. Deputado na Assembleia da República na 14ª e 15ª legislaturas. Membro efetivo da 4ª Comissão, Comissão de Assuntos Europeus. Membro efetivo da 5ª Comissão, Comissão de Orçamento e Finanças. Membro suplente da 13ª Comissão, Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. É coordenador regional dos deputados do PS, eleitos pelo Círculo Distrital do Porto. Muito bom dia, Dr. Carlos Vaz. Muito obrigado por ter aceitado este convite, interessado pela Liga dos Amigos, e, se me permite, começo com as minhas questões, se me permite. Começaria com uma questão de caráter internacional. E porquê? Começo com uma questão de caráter internacional. Portugal faz parte da NATO. A NATO foi fundada em 1949. Portugal faz parte da NATO e a NATO está a ajudar a Ucrânia indiretamente, não só através de auxílio militar, auxílio financeiro e, enfim, outros auxílios. As coisas não estão a correr bem para a Federação Russa. Se bem que Vladimir Putin, quando da invasão da Ucrânia, o prognóstico de Putin era que numa semana ou 2 semanas no máximo estava o assunto resolvido. Já lá vai um ano, já ultrapassou um ano, e quer Vladimir Putin, que é o presidente da Federação Russa, quer Volodymyr Zelensky, não se notam quaisquer indícios, não se vislumbram indícios que a guerra venha a acabar a breve trecho. Como deputado da Assembleia da República, a sua opinião é sempre bem-vinda aqui no nosso Conselho. Por conseguinte, gostaria que me dissesse algo sobre esse conflito e o que é que prevê, uma vez que Portugal está na NATO, que prejuízos, que situações de caráter negativo poderão advir
enfim, desse conflito para Portugal? Muito obrigado, é uma excelente questão, de facto, e sendo a minha área de relações internacionais, fico muito satisfeito que coloque uma questão tão atual como o conflito provocado pela invasão russa. Quer que se diga que este conflito é provocado por uma invasão da Federação Russa a um país soberano, que é a Ucrânia. De facto, as previsões que o Sr. Putin fazia de que poderia, em 2 ou 3 dias, aniquilar a resistência ucraniana, verifica-se que são frustradas e que não aconteceram. Os russos não estavam seguramente à espera de uma resistência tão grande da parte dos ucranianos, pensariam certamente que por partilharem tradições, história cultural e linguística e religiosa até, os ucranianos lhes estenderiam um tapete vermelho que os levasse até Kiev, onde eles poderiam instalar um regime fantoche à semelhança do que tem, por exemplo, na Bielorrússia e noutros locais da ex-União Soviética. Não aconteceu assim. Este presidente ucraniano tem revelado muita capacidade de resistência, tem revelado muita capacidade de mobilizar o povo ucraniano em redor da causa da soberania e da independência da Ucrânia. Fez também grandes apelos ao Ocidente, nomeadamente à União Europeia enquanto bloco económico e à NATO enquanto bloco militar, e quer a União Europeia, quer a NATO tenham respondido afirmativamente a esses pedidos de apoio. Obviamente que isto faz com que tenhamos entrado numa guerra de desgaste longa e sem fim à vista, com consequências de várias ordens, desde logo muitas vidas ceifadas, muitas mortes a lamentar, de parte a parte, muitas vidas alteradas, muitas famílias destroçadas por deslocações ou por morte de alguns dos membros, uma crise financeira ao nível das cadeias de abastecimento, nomeadamente de petróleo e de outros produtos energéticos, que têm provocado inflação em todo o mundo, escassez de alimentos, porque quer a Rússia quer a Ucrânia são os maiores produtores de cereais do mundo e, portanto, a guerra tem destruído a capacidade de produção, tem destruído a capacidade de transporte e tem destruído a capacidade de abastecimento destes produtos. Para nós, enquanto membros da União Europeia e enquanto membros fundadores também da NATO, nós, Portugal, óbvio que este conflito nos traz, nos afeta diretamente, quer ao nível financeiro, porque o país está comprometido na ajuda que tem sido dada à Ucrânia. Recentemente foram enviados dois tanques Leopard 2 para a Alemanha para serem entregues à Rússia. Temos participado com ajuda financeira, com ajuda ao nível de munições e, por outra via, indiretamente, os portugueses são afetados todos os dias quando vão às compras e todos os dias quando vão ao posto de abastecimento de combustível abastecer os seus carros. Muito bem, Dr. Carlos Vaz. Outra pergunta, e esta pergunta que segue, vai ser uma pergunta de caráter nacional. Portugal entrou para a Comunidade Económica Europeia, se a memória não falha, 86. Em 86, e creio que foi a 1 de janeiro de 1986. Quem é que nota? Gostaria também de ouvir a sua opinião acerca o que era Portugal antes da entrada para a Comunidade Europeia, cujo principal obreiro dessa entrada da Comunidade Europeia foi Mário Soares. Há detratores que dizem, mas foi Mário Soares, foi o principal, obviamente não foi só ele. Mas que é que nota? O que era Portugal antes e o que é Portugal depois? Quais os benefícios que nota, enfim, foi notável este empreendimento na educação? Que é que nota assim de positivo inerente ao facto de Portugal ter entrado na Comunidade Económica Europeia? Isto foi então a 1 de janeiro de 1986. Mais uma excelente questão. De facto, o que aconteceu em Portugal foi uma verdadeira revolução. Ainda há dias falava com o nosso compatriota imigrado no Canadá, desde o 25 de Abril que ele foi para lá, e não vinha cá há muitos anos e disse-me há 2 semanas que não conhecia este país, porque de facto o que aconteceu desde a entrada de Portugal para a União Europeia
foi uma verdadeira revolução a todos os níveis. E lembro que nós vínhamos num período de mais de 40 anos de ditadura, do orgulhosamente sós, de costas voltadas para a União Europeia e para a Europa e para os parceiros europeus, e muito focados nas nossas colónias ultramarinas. Portugal estava isolado do mundo, estava desapoiado, orgulhosamente sós. Era esse o lema do regime ditatorial, e com a entrada na União Europeia pudemos iniciar um caminho de convergência, não só económica, mas também ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível das infraestruturas rodoviárias. O país hoje é dos países que melhores autoestradas têm na Europa, é dos países que têm melhor sistema educativo, é dos países que têm melhor sistema de saúde, não só da Europa, mas do mundo todo, e isso deve-se muito também ao facto de termos integrado a União Europeia e aos diversos pacotes financeiros que desde então têm apoiado as políticas de coesão. Estas políticas de coesão não têm sido só ao nível público, mas também ao nível privado. Quer a agricultura, quer as pescas, quer a produção industrial, quer até o turismo, têm beneficiado de muitos e diversos apoios vindos da União Europeia. Eu chamava a atenção que raramente nós vemos uma obra a acontecer que não tenha no canto inferior direito o logotipo da União Europeia. Isto é, que não tenha uma comparticipação financeira da União Europeia. Umas das vezes a 100%, outras vezes a 80%, outras vezes até a 50%, mas tudo o que nos rodeia, se nós prestarmos atenção, Sr. Carlos, podemos ver que são obras financiadas pela União Europeia. E, portanto, é incontestável o benefício que o país tirou da adesão. Hoje somos um país de pleno direito, respeitados em toda a Europa e em toda a União Europeia, admirados, melhores numas coisas, menos bem noutras, mas somos um país de pleno direito, membro da União Europeia, e até outros países que pretendem aderir usam como modelo e como forma de poderem também iniciar os seus processos de adesão. Portanto, foi uma verdadeira revolução e foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao nosso país. Muito bem, Dr. Carlos Vaz. Uma pergunta de caráter político. O PS, o Partido Socialista, ganhou por maioria as eleições legislativas. Essa maioria, tudo leva a crer que será uma maioria que o governo irá governar durante 4 anos. Mas tem havido vozes discordantes, dizem os da oposição, que há este caso, há aquele, etc, etc. E que há politólogos que avançam que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devia dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas. Há, no campo da oposição, vozes que apontam, que sugerem que está a ser isso. Acha isso possível? Um partido, foi o Partido Socialista, ganhou por maioria, em princípio irá governar 4 anos, mas levantam-se, sobretudo da extrema-direita, o Chega, há vozes discordantes que o Presidente da República devia dissolver o Parlamento. O que é que nos diz acerca dessa matéria? É verdade, confirmo, de facto, basta abrir os telejornais para se perceber que há gente que defende que o mandato não deve ser levado até ao fim e deve ser interrompido usando a tal prerrogativa que o Presidente da República tem, constitucionalmente garantida, de poder dissolver a Assembleia da República e provocar novas eleições. No entanto, a história também já nos mostrou que quem provoca instabilidade é penalizado pelo eleitorado. Aconteceu isso recentemente. Os 2 partidos que suportavam a dita geringonça foram fortemente penalizados porque foram causadores de instabilidade. Os portugueses querem, acima de tudo, que o governo governe, e nesse aspecto, de facto, algumas circunstâncias recentes de instabilidade governativa não têm ajudado muito, mas também, por outro lado, o Partido Socialista, na minha perspectiva, está a ser vítima do próprio sucesso, na medida em que há bons números relativamente à economia portuguesa, a dívida pública portuguesa está a baixar como nunca baixou,
a cotação da República Portuguesa nas instituições financeiras está ao melhor nível de sempre. Tem havido execução orçamental como nunca houve em Portugal e esta instabilidade social que se tem verificado tem a ver com duas razões. Uma é que esses dois partidos, que são os dois partidos à esquerda do Partido Socialista, são os partidos de rua, de protesto, ao saírem da solução governativa, foram exatamente para a rua. Fomentar os sindicatos, fomentar as greves e fomentar a ilusão social. Estão focados nisso. Deixaram de se preocupar em ser um suporte ao governo. Passaram a ser contestatários e grevistas. Outra é que, de facto, com o PRR, verifica-se que o país nunca teve tanta disponibilidade de dinheiro e liquidez financeira como tem agora. É óbvio que classes profissionais com toda a legitimidade, como os professores, os médicos, os polícias e outros, que têm passado dificuldades ao longo da altura, perceberam que era agora a hora de fazer barulho e que era agora a hora de ir ao pote, tentar buscar algum benefício. E, portanto, o PS, em certa medida, está a ser vítima do próprio sucesso. Do sucesso da realidade económica e do sucesso da realidade financeira de ter conseguido aprovar um plano de resolução e resiliência que traz para o país muito dinheiro. Se me pergunta qual é a minha opinião relativamente ao mandato, eu acho que ele deve ser cumprido até ao fim. E que os portugueses, no fim, farão a avaliação que entenderem fazer desse mandato. Por outro lado, também acho que seria extremamente perigoso neste momento interromper esta legislatura, porque não há verdadeiramente uma oposição, nem uma alternativa ao Partido Socialista. O Partido Social Democrático, que é o segundo maior partido, não está em condições de governar, tem ainda grandes crises internas e de liderança para resolver e prevê-se que não iria ter facilmente, que não iria ter maioria e teria que se socorrer de outros partidos de extrema-direita fora do espectro democrático, como é o Chega, para formar um governo. E podemos estar na iminência de criar, ao nível nacional, uma realidade semelhante à que hoje temos nos Açores. Muito bem, doutor Mário Costa. Gostaria também de fazer outra pergunta acerca de o Conselho, não só o Conselho de Alfândega, praticamente todo o interior tem sofrido uma desertificação, um despovoamento catastrófico. Eu diria catastrófico. Há cerca de 60 anos, o Conselho de Alfândega da Fé, ou no Conselho de Alfândega da Fé, havia 10 mil pessoas. Hoje, numa aproximação por excesso, 5 mil. Portanto, perdemos 50% da população. A continuarmos com esta situação, que é que dentro de 30 ou 40 anos, o que será do nosso Conselho? Que legado é que iremos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos, enfim, aos nossos descendentes? É continuarmos assim, isso é inevitável. Ficará, sei lá, um campo para caça, sei lá. Quais as medidas, sei lá, que não são entender, mas estamos também a ouvir a sua opinião acerca desta matéria. Porque esta situação, estamos a esvaizar. Não sei entender qual é a sugestão que iria apontar para inverter esta situação de despovoamento. Gostaria também de ouvir acerca dessa matéria. Muito bem. É de facto uma realidade dramática. É o designado inverno demográfico, é o que se está a verificar no interior, não só em Trás-os-Montes, mas em todo o interior do país. Nós somos um pequeno retângulo e estamos a verificar que a tendência é sempre a litoralização. As populações do interior deslocam-se para os grandes centros urbanos, que leva a que entre Viana do Castelo e Setúbal haja mais ou menos uma cidade contínua. Praticamente já não há espaços vagos entre estas faixas litorais, está tudo ocupado. Claro que uma grande reivindicação do interior eram as vias de comunicação. E se calhar nós todos pensávamos que as vias de comunicação nos iriam trazer mais população. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. As vias de comunicação levaram a população embora. Hoje, qualquer pessoa se desloca do litoral para o interior numa hora e pouco. Eu estou aqui a falar com o Sr. Carlos e saí há pouco de minha casa, em Gondomar, e em pouco mais de uma hora cheguei a Sambada.
que prova que esta facilidade de deslocação também serviu para que muita gente do interior fosse trabalhar para as cidades. Não ultrapassou o limite de velocidade, não? Nunca ultrapassei o limite de velocidade. Estas vias de comunicação criaram a percepção de que facilmente podemos ir viver para a cidade e vir à aldeia quando quisermos. Também há esse fenómeno. Relativamente às políticas de coesão territorial, eu não conhecia a realidade do conceito da Alfândega da Fé como fiquei a conhecer a quando da campanha eleitoral. E de facto fiquei muito assustado e muito preocupado porque vi que muitas das aldeias deste concelho, dentro de 20 anos, estarão com certeza desertas ou com muito poucos residentes. Os governos, todos eles, têm tentado criar incentivos à fixação de população, desde logo jovens, que são os que nos podem dar gerações seguintes que estão em idade reprodutiva e fértil e que podem trazer novas gerações. No entanto, nada disso tem resultado, ou pelo menos não tem resultado na medida daquilo que é necessário e que é expectável. Eu tenho uma ideia muito própria sobre isso e já desenvolvi algum trabalho nessa área. Eu entendo que só criando incentivos fiscais é que os jovens e as famílias se podem fixar no interior. E relativamente a isso, o que é que eu acho? A mesma profissão desempenhada pelo mesmo casal no Porto ou em Lisboa não pode ter a mesma carga fiscal que tem no interior. Um casal de professores que resida no interior e trabalha no interior tem que pagar menos impostos, mas significativamente menos. Não só o IRS, menos IVA, menos IRC as empresas. Tem que haver uma discriminação positiva do ponto de vista fiscal, porque as pessoas só se vão fixar no interior se tiverem de facto algum benefício com isso. E o benefício traduz no rendimento disponível ao fim do mês. Se a taxa de retenção de IRS for menor em Alfândega da Fé, com certeza que o casal de professores vai preferir ter a sua residência em Alfândega da Fé do que ter em Aveiro ou no Porto ou em Lisboa, porque lá a carga fiscal é mais alta. Essa é a única forma que eu vejo pessoalmente, nem sequer é uma visão do meu partido, é uma visão pessoal minha e enquanto também membro da autoridade tributária, como a única via de a médio prazo criarmos condições para a fixação de pessoas no interior. Compreendo. A última questão, para concluir, disse-me há relativamente pouco tempo, antes de começarmos esta entrevista, que havia frequentado esta escola. No ensino básico, frequento esta escola, aqui em Sambá. Estamos aqui no Centro de Interpretação do Território e, obviamente que para terminarmos esta entrevista, deixá-lo-ia, enfim, falar, dizer algo sobre, não só sobre a escola, mas porque não, Sambá, falar sobre Sambá. Deixá-lo-ia, diga o que quiser, o que lhe apetecer sobre Sambá, porque estou plenamente convicto, não só a população do Conselho nos outono, mas sobretudo Sambá, enfim, é sempre bem-vindo a Sambá. Por conseguinte, dizia umas considerações acerca de Sambá, deixá-lo-ia, enfim, por favor, diga algo sobre Sambá. Muito obrigado pela oportunidade. É um grato prazer estar a partilhar consigo este momento neste local, que foi a minha escola básica, onde eu fiz o meu ensino básico, onde completei o ensino básico, e dizer-lhe que hoje que este edifício foi reconvertido para Centro de Interpretação do Território, há cerca de 40 anos estava cheio de crianças, dividido em duas salas, mas recordam que teria perto de 80 alunos entre as 4 classes do ensino básico. E, portanto, é com alguma tristeza que vejo que deixou de haver população escolar que alimentasse esta escola, mas também, por outro lado, fico muito satisfeito que o edifício tenha sido reaproveitado para que dele se possa perceber mais um pouco sobre o território. Sambá é a minha aldeia, a terra onde eu nasci, é a terra da minha paixão. Fui também depois passando por outros locais, inclusive a Alfândega da Fé, acompanhando sempre as deslocações que a minha mãe fazia na sua atividade profissional. Sambá tinha algumas características próprias, era uma aldeia da serra, é uma aldeia da castanha,
de alguns produtos tradicionais. É uma aldeia com forte sentimento bairrista também, mas que temos que perceber que tem que se inserir numa realidade concelhia maior e constituir também um apoio para que o resto do concelho convirja e ser um fator de desenvolvimento também para o concelho todo. Se me permite a interrupção, eu sou de Alfândega da Fé e na década de 50, do século passado, pão era, os pasteiros eram todos sambados, a batata, só batata de sambado, não havia, pronto, não havia água em Alfândega e a batata, quer a batata, quer o pão, era tudo sambado. Aliás, nós éramos chamados batateiros. Batateiros, Exatamente, porque havia uma grande produção de batata aqui que alimentava não só a Alfândega, mas também outras localidades. Não sei dizer, porque não é a minha área, qual é o volume de produção agrícola que Sambate tem agora, mas seguramente já não há essa diferença, até porque o regadio e a política de regadio de Alfândega veio também trazer condições para que haja maior produção agrícola. Mas somos ainda uma aldeia muito forte na castanha, no azeite, penso que também no vinho, embora essa diferença se tenha vindo a atenuar com o resto do concelho. Muito bem, muito obrigado. Bom, chegámos ao fim. Obrigado, Dr. Carlos, por ter aceito o nosso convite. Chegámos ao fim da segunda edição. Espero que tenham gostado e que continuem a acompanhar-nos através das redes sociais da Liga dos Amigos. Até breve! Muito obrigado. Até breve. Obrigado.